Uma saudação a todos que nos assistem. Como já dito, meu nome é Anderley. Eu sou juiz titular da primeira vara de Sapé. Também, desde o início da gestão, respondo com o doutor Alírio pela coordenadoria das metas 1 e 2 do CNJ. A previsão de término é agora já em fevereiro do próximo ano, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente o evento ao presidente, desembargador Saulo, também a vice-presidente, desembargadora Graça, a auxiliar a doutora Micheline, e com certeza, né, o meu agradecimento especial à ESMA por oportunizar esse evento. Eu tenho certeza que é pela troca de experiências, capacitação continuada, que a gente vai conseguir aprimorar nossos serviços, né? Isso com qualidade e bem-estar aos servidores. Não estou falando aprimorar os serviços com a faca no pescoço, exigindo talvez uma rotina acima do que ele possa oferecer. Mas é trabalhar com eficiência, um, de forma realmente célere e adequada para o jurisdicionado. Esse curso ele foi pensado, né, e colocamos à disposição da escola para debater algo que se tornou muito comum no dia a dia de todos, né? Todo mundo hoje já sabe o que se trata, pelo menos em maior ou menor parte, metas 1 e 2 do CNJ. Deixa eu ver, já estou compartilhando a tela? Estou compartilhando, não estou? Ah, perdão. E estava compartilhando, agora Então, saiu. vamos voltar a compartilhar. Ah, é importante a gente entender, viu, que quando a gente fala em metas, e agora não me refiro a meta 1 e 2 do CNJ, mas metas do CNJ, tem que ser esclarecido que elas fazem parte de uma política nacional de aprimoramento e avaliação contínua da atividade jurisdicional. Né? Eu acredito que alguns devem desconhecer essa informação, mas todo ano o CNJ divulga um glossário de metas, sobre o qual valeria falaria aqui um pouco mais à frente, viu? Mas é importante já dizer que é nesse documento que são registrados os esclarecimentos de cada meta do CNJ. Ela geralmente atualiza todo ano, então algumas metas são mantidas, outras são atualizadas e outras são é, excluídas, né? Como aconteceu com a meta 6. Meta 2 geralmente é atualizada, ela atualiza o ano. Então, se é para julgar processo antigo, a cada ano ela sofre uma atualização. Meta 1 não, ela geralmente é mantida com a redação original. Aí vejam, isso é colocado um ano, geralmente no início do semestre, porque no ano seguinte, o desempenho de cada tribunal ele passa a ser avaliado. E veja que não é apenas tribunal de justiça, tribunais estaduais, mas tribunal federal, tribunal eleitoral, tribunal do trabalho e até tribunais superiores. O judiciário, assim como um todo, e dentro de cada um de seus segmentos, ele passa a ser analisado no que se estabeleceu designar, abro aspas, Prêmio CNJ de Qualidade. Isso foi criado em 2019, em substituição ao antigo selo Justiça em Números, né, que foi implementado em 2013. Vejam que essa política de aprimoramento e avaliação ela é bem antiga, já vai com quase uma década. E essa avaliação ela é dividida ou subdividida em 4 eixos principais: governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia. Né? Pois bem, é dentro do eixo produtividade que vamos encontrar as metas do CNJ, ao lado de outros indicadores, claro, né? Tais como tempo médio de tramitação de processos, percentual de pendentes, e por aí vai. Vou seguir aqui. Só um pequeno adendo, viu? A nossa metodologia, ela vai primar um pouco pela celeridade em razão do grande conteúdo que a gente tem para passar para vocês hoje. Então, infelizmente, a gente não pode interromper a cada questão para responder. O que é que eu vou fazer? Meu amigo doutor Alido vai ficar acompanhando durante minha fala, acompanhando para ver se tem alguma pergunta que realmente seja diretamente relacionada, é importante responder no momento, mas caso contrário, a gente responde ao final, ou o doutor Alido fica à vontade para responder por escrito no espaço próprio, tá certo? Então, continuando. Segundo esclarecimento do próprio CNJ,
Essas metas nacionais do Poder Judiciário, elas representam aqui o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Veja que, como eu disse, essa disciplina e esclarecimentos de metas, sejam nacionais e específicas, estão contidas num documento que a gente chama de glossário e esclarecimentos de metas. Eu vou compartilhar, porque é importante. Deixa eu ver se... Vou compartilhar aqui com todos, tá? O link do glossário, o último, né? O mais atualizado, digamos assim. Já receberam? Recebeu. Pronto, obrigado. A primeira coisa que eu poderia falar sobre esse glossário é que ele é um documento público e é de conhecimento essencial, eu diria até obrigatório, por cada magistrado, assessor e servidor de cartório ou secretaria. E eu confesso a vocês que me causa um certo desapontamento, até quando eu recebo alguns pedidos de esclarecimentos sobre questões que estão bem expressas ali no documento, né, bem claras no glossário, mostrando que, lamentavelmente, nem todo mundo acompanha a questão do documento do CNJ. E realmente, a nossa intenção, eu quero que deixe muito claro a todos, é de ser, não é que a gente queira ser o guardião do conhecimento sobre meta, justamente o contrário. A nossa ideia é que cada um, dentro das suas esferas de atribuição, tenha cada vez mais conhecimento com relação a metas. E eu vou dizer até mais à frente, eu acho que talvez nossa sensação de trabalho e dever cumprido vai ser quando não for mais necessário uma coordenadoria de metas 1 e 2 do CNJ, porque todo mundo já vai ter absorvido o que é essencial para o conhecimento desse assunto. Mas vamos lá prosseguir. Quais seriam, então, as principais informações que são trazidas nesse glossário, né? Primeiro deles, e é muito importante que fixem isso, é que as metas 1 e 2 do CNJ, agora boto 1 e 2, lado a lado, elas só tratam de casos novos de conhecimento. Eu vou repetir, ó, casos novos de conhecimento. Vou logo esclarecer que não é caso novo, não é carta precatória, carta de ordem, inquérito policial e outros procedimentos de investigação criminal. Não é caso novo, nem caso novo de conhecimento. Termo circunstanciado de ocorrência, para esse ano, continuará a ser tratado como se não fosse caso novo, né? É processo distribuído, mas não é caso novo. No entanto, o CNJ respondeu diretamente ao questionamento da Gerência de Estatísticas, Pesquisa e Estatísticas do nosso Tribunal de Justiça, e ele já antecipou, ó, ano que vem, o termo circunstanciado de ocorrência vai ser, desde o nascedor, ser tratado como caso novo. Não precisa ninguém alterar a rotina, além daquele ato que já saiu da presidência e corregedoria, mas não precisa alterar mais do que isso sua rotina, porque ainda não saiu o glossário para o ano que vem, com certeza, não é? Também para destacar a importância dessa informação, viu? Como sabem, fizemos um esforço concentrado ano passado para corrigir movimentos de processo de meta 2, né? Foi um mês inteiro, ano passado. E esse trabalho ficou tão, digamos assim, destacado que a mesa diretora, a presidência, vice-presidência, a corregedoria, entendeu por bem manter esse trabalho na correção de inconsistências das mais diversas, né? Por exemplo, tratando relativamente esse assunto. Pegamos casos em que a carta precatória era distribuída e depois baixada como se fosse, digamos assim, ação de alimentos. Veja, para o sistema não é carta precatória, é ação de alimentos. E se o servidor distribuir assim, o sistema vai tratar como se fosse o quê? Um caso novo de conhecimento, porque ação de alimentos é caso novo de conhecimento e carta precatória não é. Aí a questão é que depois de um tempo, a unidade entra em contato com a gente, ela devolveu, né, cumpriu a carta, devolveu a carta, devolveu não, na verdade ela mandou uma nota e arquivou definitivamente. Isso gerou a seguinte inconsistência: processo de meta, que não era para ser de meta, baixado sem julgamento. E entra em contato e nos queixa justamente do erro do sistema por estar tratando carta precatória como se fosse caso novo de conhecimento, quando na verdade foi um erro da unidade. E isso dá um trabalho imenso para a gente corrigir. A gente tem que reativar o processo, a gente tem que cancelar
o movimento de arquivamento definitivo, a gente tem que retificar a classe e a gente tem que fazer a devolução da carta precatória via sistema. Eu acho que quem trabalha aqui em cartório, até mesmo assessores e alguns colegas, já devem saber que tem esse fluxo no PJE, que é a devolução de carta precatória. Tem essa tarefa para se realizar. Mas só para ver, não é como reforça a ideia de que é mais fácil prevenir que remediar. Então, o trabalho que dá para fazer essas correções são grandes. Pois bem, ok, Anderley, metas 1 e 2, só casos novos de conhecimento. E execução? Os processos de execução? Não. Execução contra a fazenda, de alimentos, execução de obrigação de fazer, etc. Não é caso novo de conhecimento. É caso, pode ser tratado e é tratado no PJE como caso novo, mas não caso novo de conhecimento, tá? Também lembrando uma questão, né? Mas se tiver uma execução, e ela foi embargada em processo apenso, a execução continua fora das metas 1 e 2 do CNJ ou ela passa a ser, em razão dos embargos, processo de meta? O que vai acontecer é que os embargos, o processo, aquela classe, embargo de terceiro, por exemplo, serão considerados caso novo de conhecimento, será considerado caso novo de conhecimento, vai, eventualmente, passar dos anos, entrar na meta 1, vai entrar na meta 1 e passou algum tempo meta 2. Mesmo sendo um processo acessório. E é interessante a gente ver que é uma hipótese em que o acessório não segue a sorte do principal, pelo menos não para efeito de metas do CNJ. E classe de cumprimento de sentença. Aí eu vou pedir um cuidado especial, né? Eu acredito que todos lembram o ofício circular da presidência, em qual orientou que nas classes de cognição, de conhecimento, houve sentença e ela migrou para a fase de cumprimento de sentença, o servidor, o magistrado, o assessor deve fazer a evolução da classe. Nunca deve fazer a retificação da classe. Isso porque uma retificação dá informação para o sistema que aquele processo nunca deveria ter sido, por exemplo, procedimento comum civil. Deveria já ter nascido como cumprimento de sentença. Então, nesse caso, ele vai tirar da meta. Como é um processo que é julgado, ou seja, um processo bom, você retirando ele da meta, você, na verdade, está reduzindo o seu percentual de cumprimento. Então, não é interessante jamais fazer esse erro, e aí lhe traz imensos prejuízos. A gente fez uma pequena operação para justamente retificar, corrigir os processos que indevidamente fizeram a retificação da classe para cumprimento de sentença, e foi numa só operação a cerca de 5.200 processos, recuperando assim a produtividade do CNJ, certo? Do CNJ não, Tribunal de Justiça. Continuando, viu? E, doutor Nela, então a gente sempre evolui então para cumprimento de sentença, obviamente, né? Se tiver uma sentença, cumprimento de sentença. Mas quando há um cumprimento de sentença em processo autônomo, eu vou dar um exemplo que é bem comum. Ação civil pública, foi proferida uma sentença condenatória, o interessado, ele requereu o cumprimento daquela obrigação, só que requerendo processo autônomo, né? Isso é a previsão do rito próprio dessas ações. Então, o interessado distribui isso como cumprimento de sentença, e está errado. Cumprimento de sentença, para o sistema, é uma classe de transição final. Então, só deve levar a evolução ou classe de cumprimento de sentença em processo em que houve uma sentença. Se não houve uma sentença, a classe correta é título executivo judicial. Execução de título executivo judicial. Muita atenção nisso. Veja, entrou com execução de título executivo judicial, é a classe correta, não foi proferida sentença nesse processo, então não vai ser considerado o processo de meta 1 ou 2 do CNJ. Aí a dúvida, pronto, eu já sei que então que metas 1 e 2 tratam de casos novos de conhecimento. Mas qual a diferença de um e outro? Bem, meta 1 é uma meta também, as duas são metas de julgamento, ou seja, elas se resolvem pelo julgamento da causa. Só que meta 1, ela vai exigir que a unidade, ou tribunal, não é melhor dizendo, julgue mais processo do que aquilo que recebeu em distribuição. É mais processo? Não. É caso novo de conhecimento. Então, se recebeu
10 casos novos de conhecimento ao longo do ano, veja que é avaliado dia 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Então, durante aquele ano, a unidade ou tribunal deve julgar mais processos, casos novos de conhecimento, do que casos novos de conhecimento que recebeu. Tá certo? Deixo bem claro isso. Muitas reclamações que não dá para cumprir todo ano, e CNJ sabe disso, Corregedoria sabe disso, mas é um indicador. Então, quando a gente avalia com outros indicadores, a gente tem condições de ver de forma imediata a saúde daquela unidade. Se está com todos os indicadores positivos, muito positivos, taxa de congestionamento lá embaixo, meta 2 é absolutamente cumprido, então a gente já antevê que a unidade está saneada. Se está saneada, é impossível, de fato, cumprir todo ano à risca a meta 1. Agora, se paralelo a isso, outros indicadores estão baixos ou caindo, a gente já tem outras informações da unidade que a meta 1 acaba nos mostrando. Por isso, ela é mantida, considerada, inclusive, a meta-mãe do CNJ, né? E meta 2, Jutanderli, vou até compartilhar aqui. Eita, agora eu não estou achando. Estão conseguindo ver? Todo Sim, mundo Tá vê, sim, não? tá sim. Ah, sim. obrigado, Antônio. Isso daqui é a meta 2, é um resumo da meta 2, né? Ela, na verdade, em resumo do resumo, ela seria uma meta que trata do julgamento de casos antigos. Por quê? Porque já se viu que é uma predileção de julgar o que é mais fácil e o que é mais difícil, às vezes, a unidade deixa ali escanteado. Isso vai gerando um acúmulo de acervo de processo antigo, processo pendente. Por isso, a meta 2 do CNJ, para criar um filtro, uma barreira para que esses processos antigos não fiquem se acumulando. Então, na explicação do glossário, isso é mantido todo ano, só é atualizado o ano, mas é mantido. A gente separa em 4 instâncias. O painel de metas vai separar, e eu vou mostrar isso a vocês. No primeiro grau, tem que julgar 80% dos processos distribuídos. Agora, todo processo, não, já expliquei que é caso novo de conhecimento. Os que foram distribuídos até 31 de dezembro de 2018. No segundo grau, tem que julgar 80% dos casos novos distribuídos até 31 de dezembro de 2019. Vejam, o tribunal exige processos mais recentes. Por quê? Porque, em regra, não tem uma instrução complexa, né? Juizados especiais e turmas recursais, o percentual já aumenta, vai para 90%, e também continuam processos mais recentes, 31 de dezembro de 2019. Né? Temos vários questionamentos, ou vários itens, os importantes a se destacar, né? É que o processo, a pronúncia, ela não resolve o processo prefeito de metas, né? Na verdade, quando você pronuncia um réu, ele vai ser submetido a júri. Essa sentença de pronúncia, se for recorrida, ela causa um sobrestamento do processo, né? Mas ela não resolve. Só vai resolver com julgamento definitivo em plenário de júri, tá certo? Ou uma decisão eventual de impronúncia ou de extinção de punibilidade. Fora esses casos, a pronúncia não resolve meta. Também é importante destacar ah, que processo suspenso, ele vai causar uma retirada momentânea daquele processo da meta. Então, vamos imaginar, a gente tem um acervo de 10. Daqueles 10, 12 processos foram... Isso o doutor Alírio vai explicar na sequência, né, doutor Alírio? Então, mas só para dar uma introdução no assunto, se você movimentou devidamente aqueles 2 processos, ele vai causar uma retirada momentânea do acervo de meta. Então, o seu acervo passa a ser considerado 8. Então, isso é importante. Não só ter uma decisão que reconheça essa suspensão, como movimentar devidamente esse processo depois dar o tratamento correto do fluxo, que é jogar na tarefa processo suspenso, vai pedir um complemento à causa dessa suspensão, e a partir da alimentação correta, em regra, ele gera um arquivamento provisório automático. Está entendendo? Gera um arquivamento provisório automático. Daqui a pouco eu vou explicar as consequências de uma atribuição de uma tarefa errada na suspensão, tá certo? Mas vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui o próximo painel.
Pronto, funcionamento do processo judicial eletrônico e painel de metas, não é? Eu acredito que todos manuseiam o PJE, não é? Tanto no perfil de unidade, como no perfil de gabinete, e já deve ter visto, até quem fez aquelas minutas de baixa complexidade, não sou assessor, sou só o servidor, mas tem aquela opção de minutas de baixa complexidade, vocês vão ver que ela abre a opção de gerar um arquivo, de classificar, primeiro de classificar que tipo de arquivo você vai gerar, uma decisão, um despacho, uma sentença, depois você alimenta o texto do arquivo, e depois você tem um movimento, né? Eu vou mostrar basicamente o que eu estou querendo dizer, tá? Tá todo mundo vendo aqui? E que sim, então vamos lá continuar. Daqui é meu perfil de gabinete da primeira vara de Sapé, onde eu sou titular. Tá certo? Vamos imaginar que eu vou despachar aqui esse processo. Vejam que no processo físico, para quem era assessor, para quem era magistrado, já devia estar acostumado. A gente, às vezes, assinava ali, botava uma caneta, assinava ali na folha, no verso, na parte inferior. O cartório recebia aquilo e movimentava. Era assim que funcionava, essa dicotomia, prolação de atos judiciais, movimentação. Porque essa movimentação gerava dados para o BI e também para aquele painel de acompanhamento processual, na verdade. Hoje se unificou. A gente já dá o ato e a gente já classifica o ato. Vou dar um exemplo mais ou menos do que eu estou querendo dizer. Digamos que eu vou dar uma decisão nesse processo, né? Um processo criminal, vou, sei lá, vamos imaginar que eu vou suspender. Agora não estou achando. Pronto. Digamos que eu vou suspender esse processo. Eu já classifiquei o tipo de arquivo, decisão. Então, aqui ao final, nessa parte aqui, a parte vai poder acompanhar do que se teve uma decisão, um ato, cartório também. Mas, além disso, eu tenho o meu texto e, ao final, eu vou ter o tipo de ato. Ou melhor, o movimento desse ato. E vejam, o painel de metas, o DataJude do CNJ, ele só vai extrair a informação para a maioria das questões através do movimento. Se não me engano, é o 263. Se não gerar um movimento correto, o sistema não vai ler. O dado não vai ler, o dado não vai refletir a realidade do processo, gerando inconsistências, gerando problemas no processo, gerando perda de produtividade, gerando baixa no ranking do CNJ. Infelizmente, hoje eu estou com dificuldade de mostrar. Aqui, pronto. Aqui sim o processo está suspenso. Agora vai pedir um complemento. Qual é o complemento que ele pede? De quem se trata a suspensão? Escolho aqui o réu, pronto. E vou lá e salvo. A saída aqui é só para mostrar. Se despacha, eu não vou realmente lançar, não. Tá? Agora, a parte disso daqui, a gente tem que conhecer agora como funciona o painel de metas. O painel de metas está no portal intranet. Lá tem a opção metas do CNJ. Eu não vou fazer esse passo a passo, porque eu acredito que todo mundo já tenha muito contato com isso. E clicando lá, vocês vão abrir esta página. Aqui a gente já tem algumas explicações abaixo, né? Várias explicações aqui importantes. Né? Mais importante da hipótese em que não é lançado um movimento de sentença, um movimento de repercussão de meta. A orientação que dá vai lá no processo, lança um despacho, informa que não foi lançada a sentença, mas bota o movimento da sentença que foi suprimido. Pois bem, vamos abrir aqui primeiro o Meta 1 do CNJ. Para quem participou do evento de ontem, foi muito importante, promovido pelo Dr. Jailson e Renata, que é gerente de pesquisas e estatísticas do Tribunal de Justiça, ela mostrou bem essa questão do funcionamento dos painéis. Então, assim, não valeria a pena, até por conta de tempo, a gente repetir tudo que foi informado. Mas o mais importante, que o painel nos dá informação de meta cumprida ou não, o acompanhamento ano a ano, a gente pode fazer o filtro por mês, a gente pode selecionar aqui a unidade, a gente pode fazer outras seleções aqui em cima, no canto superior direito. Aqui é um filtro. Você pode optar diversas coisas. Eu quero classes, eu quero saber o comportamento das classes da minha unidade. Vai lá, seleciona as classes. Quer selecionar o mês, quer selecionar o ano.
quer selecionar a data, tem várias opções de filtro aqui. Isso é muito importante para a unidade poder acompanhar a dinâmica, né? Cada servidor, cada magistrado acompanha a dinâmica de sua unidade. Então, as informações que vai dar aqui no painel de meta 1 é a meta 1. Primeira observação que eu vou fazer, que é muito importante, é local apropriado de buscar informações de meta 1 não é no painel PJE, é no painel de meta 1. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou recebendo 100 números de questionamento com relação a quantitativo de sentença na unidade, colegas e outros servidores, questionando, o painel de metas, o painel PJE está dizendo que eu proferi 100 sentenças. Só que a meta 1, a minha está dizendo que não está cumprida e só proferi 50. Está errado. Tem que corrigir o painel. Não é assim. Painel PJE lida com todos os processos no PJE. Todos. Casos novos também tem só processos distribuídos. E os casos novos que tem lá casos novos totais. Aqui é casos novos de conhecimento. Então, chegou a situação de algum colega se irritar e eu ter que mostrar para ele fazer a coleta das sentenças por classe e mostrar, sentença aqui de execução que você deu, ela não é computada para meta 1, né? Sentença que deu, sei lá, em alguma outra classe, execução contra a fazenda, não vai ser computada para meta 1. Outra coisa importante é que painel de PJE, painel PJE, vai captar todas as sentenças que a unidade deu, todas. Painel de meta 1 não, só vai pegar de casos novos de conhecimento e, mais importante, só vai pegar a primeira sentença por processo. Eu acho que foi esse ano, não, foi ano passado. Recebemos uma queixa de uma unidade que participou daquela semana contra a violência do lar, né, contra a semana de violência doméstica, e ela mostrou pelo painel PJE que tinha dado, sei lá, vamos imaginar aí 20 sentenças. Só que o painel não computou essas 20 sentenças. Estava errado o painel. E o que a gente verificou? De fato, ela deu as 20 sentenças. Só que esses processos, a maioria desses processos, ela já tinha proferido um movimento de sentença anterior. Era tipo assim, ele tinha aberto um inquérito por ameaça e lesão corporal. O colega ou a colega, ele deu uma sentença extinguindo a punibilidade pela ameaça em razão da renúncia da vítima. Continuou o processo de lesão corporal e lá na frente, depois da instrução, ele deu uma sentença de procedência ou procedência. Veja, painel de meta, tanto 1 quanto meta 2, só vai ler a primeira sentença do processo. Primeira sentença lá. Se você der 2, 3, 4, 5, para meta 1, não vai ser computado, vai ser computado no painel PJE. Eu acredito que tenha ficado claro, né, para todos. Já tem uns questionamentos aqui. Já tem aqui o agradecimento. Obrigado, Adailton. Você também está fazendo um brilhante trabalho na sua coordenadoria, né, da infância. Meus parabéns. Tem aqui questionamento, doutor Alírio, caso tenha algum realmente bem relacionado a essa questão, importante, doutor Alírio pode me chamar a atenção que a gente responde, tá? Do contrário, a gente deixa para responder todas elas ao final. Então, vou dar prosseguimento, tá? Um outro assunto do qual vou falar, vou até compartilhar aqui, é a questão da preferência dos movimentos. Meta 1 e meta 2 são metas de julgamento. Então, o sistema ele prefere sempre que haja uma sentença. Se foi sentenciado, o sistema vai ler, aquele processo foi resolvido, né? Vamos imaginar situação. O processo foi sentenciado, não foi movimentado, o juiz proferiu a sentença no termo de audiência. E não movimentou a sentença, só juntou lá o termo de audiência. Arquivou, ele pode perfeitamente desarquivar o processo e pode lançar um movimento de sentença. O sistema vai ler perfeitamente. Tem problema com relação a isso, né? Agora, a grande questão é quando você tem um movimento que seja inferior da sentença. Aí é que merece uma atenção especial. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos supor a hipótese em que um servidor, e isso aconteceu, viu? Isso vem acontecendo, aconteceu recentemente, ia trazer repercussões na questão de disputa, inclusive de promoção de um colega magistrado, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer as correções a tempo.
Mas aconteceu o seguinte, a unidade ter um número considerável de processos suspensos em razão do um IRDR do Tribunal de Justiça. Foi lançado um movimento correto de suspensão. Correto, estava perfeito aqueles movimentos. Só que aconteceu de a unidade, no lugar de jogar na tarefa processo suspenso, ela arquivar o processo. Arquivar definitivamente. Veja, a preferência já passou a ser não o movimento de suspensão, mas o de arquivamento. E para o sistema, o que vai acontecer? Processo arquivado sem julgamento. Eu até esqueci de compartilhar essa informação, mas vou voltar mais uma vez ao painel, porque acabei esquecendo. Aqui é o painel de metas 2, não é? Falei da meta 1, esqueci de falar um pouco da meta 2. E fica claro, quando eu mostrar aqui para vocês, o sistema, hoje, dia de sexta, o sistema não colabora muito, mas agora colaborou. Pronto. Esse é o painel de meta 2, é um pouco mais complexo de meta 1, não é verdade? Aqui a gente tem informação do acervo, né? Dos processos suspensos, parâmetro de julgamento, como aqui é primeiro grau, cliquei primeiro grau, então o percentual é 80%. O primeiro grau, no Tribunal de Justiça, já está com 86%, então ele cumpriu mais de 100% da meta, 107,5%. Desses 240, julgou 206, tem pendentes, 33, e já julgou mais do que o necessário, mais de 14 mil processos do que o necessário para cumprir a meta. Esse ano, realmente, a gente superou as expectativas, né? A par dessas informações, e aqui a gente pode selecionar meta, né? Meta 12, meta 4, meta 8, meta 11, meta 12. Podemos selecionar unidade que for. Podemos selecionar aqui instância, se é juizado, como é primeiro grau, então, juizado, especial ou primeiro grau. Vejam que os percentuais são distintos, o ano é distinto. Por isso, essa separação. Esse painel também acaba me dando informação muito importante. Aqui é primeiro grau, não é verdade? Percentual é diferente, o ano é diferente, diferente do juizado. Se eu clicar aqui e for em juizado, aqui vai me mostrar os juizados que tem acervo. Primeiro juizado especial civil, da capital, primeiro de Campina Grande, juizado especial, segundo juizado, perdão, onde é que é o segundo? São o primeiro, segundo. Essas unidades não era para ter acervo de primeiro grau, só que em razão da competência, e isso eu vou explicar um pouco mais na frente, da competência que foi atribuída no sistema e não foi corrigido, essas unidades estão computando como se tivesse processo de primeiro grau, quando elas não deveriam ter. E o contrário também acontece. Vou mostrar aqui. Juizado especial. Né? Se eu botar aqui civil, para civil, pelo menos da capital e de Campina Grande, são com marcas que têm juizado especial instalado, então não era para ter competência mista, mas que a gente acha aqui, ó. Em instância juizado, a gente acha varas cíveis com acervo, quando não deveria ter, tá certo? Não deveria ter processo de juizado aqui. Outras informações importantes, por sugestão nossa, foi que o jogado na primeira relação, no primeiro quadrinho aqui, a relação de processos baixados sem julgamento. Vejam que a gente já, em juizado, a gente teve uma queda muito grande. Eu acho que chegou até ano passado mais de 1.000. E a gente corrige, mas eventualmente acaba voltando. As unidades acabam reproduzindo essas inconsistências, né? Aqui depois a gente tem os dependentes de julgamento e depois os julgados. Embaixo, o acervo completo. Esse acervo completo, ele vai reunir os processos que são do acervo, ou seja, você tem que julgar, como vai reunir também os processos suspensos. Tá certo? Então, aqui, você tem todo o processo de perfil de meta 2 na instância juizado. Se eu alterar aqui instância, vai aparecer primeiro grau, o número vai crescer bastante. Tá certo? Deixa eu tirar aqui a unidade. Ah, tá sem unidade. Veja que os números já crescem bastante. Aqui já passou de 1.500, chegou a 2.000 aqui. Mas, graças a Deus, o nosso trabalho, a orientação, tudo vem reduzindo bem, graças a Deus. E aqui a gente tem o acervo completo, como eu disse, o somatório do acervo inicial ali em cima, com de processos suspensos. Né? Alguma pergunta não com relação a isso? Então, vou seguir, tá bom? Pronto, aqui vocês também podem fazer a seleção
Se quiser fazer seleção de dados, a gente pode cruzar dados, reunir 2 unidades, né? Reunir 2 juízes, reunir 2, 3, 5 classes, organizar por classe. Podemos baixar o acervo, vamos baixar a minha primeira unidade aqui. A minha unidade, que é SAPE, a primeira vara de SAPE. Vou baixar todo o Tribunal de Justiça, porque é um acervo enorme. Mas se eu quiser baixar todos os meu acervo, vou aqui com o mouse, botão direito, exportar dados. Se eu quiser baixar só os pendentes de julgamento, vou lá no quadrinho, pendentes de julgamento, botão direito e exportar dados. Julgados, ou esses daqui. Antes que me critiquem aqui por ter um processo baixado sem julgamento, isso é digamos assim, um conflito de informação do sistema que a gente está com dificuldade de corrigir. Esclarecer a todos que processo onde há pronúncia, não há solução de método, e não houve, esse daqui eu pronunciei, houve recurso e foi remetido para o tribunal. Só que quando foi remetido para o tribunal para julgar o recurso em pronúncia, e esse é o procedimento correto, mandar o processo todo, não é? O sistema leu como se tivesse uma baixa sem julgamento, quando deveria ter o quê? Processo suspenso. Recurso contra a sentença de pronúncia, ele causa uma suspensão. E o sistema não conseguiu, estamos tentando corrigir isso, mas ainda não conseguiu fazer essa leitura, mas em breve a gente vai conseguir. Tá certo? Então, voltando aqui às informações de preferência, lembrar de movimentar corretamente. A preferência sempre vai ser a da sentença. Depois da sentença é o arquivado definitivamente. Então, se você teve um processo suspenso em que foi arquivado definitivamente, ele vai interromper a leitura de suspensão. O movimento, para a gente corrigir isso, dá um trabalho grande. É necessário reativar o processo, ou seja, desarquivar. É necessário cancelar o movimento de arquivamento definitivo. E é necessário jogar na tarefa própria. Aí, assim, na próxima atualização do sistema, o processo passa a ler essa suspensão. Tá certo? Vou dar, então, prosseguimento. Eu não estou acompanhando, perdão, carta precatória, tem 4 classes na TPU. Isso, verdade. Mas qual a questão, Carlos? Não, era só uma dúvida. Você já está respondendo. Muito obrigado. Você já respondi. respondeu a pergunta. Não respondeu. Eu agradeço aqui. Agora Viu? tem uma pessoa aí com a mão levantada, Anderlei. Oi? Tem uma pessoa acho que quer fazer alguma pergunta, não sei. É Sofia Duarte, né? Sofia Duarte, você tem alguma dúvida com relação a esses temas que foram apresentados? Ana Tereza também apresentou. Parece que eu tive um áudio, se quiserem falar por áudio. Agora, rapidinho para a gente... Isso, pronto. Eu vou responder logo a de John David, não é? Excelente pergunta. Houve uma orientação, na verdade, foi um ofício circular da Corregedoria para evoluir a classe dos TCOs quando cumprida a transação. Isso. Né? Eu vou até corrigir, viu, John? Não foi só quando cumprisse a transação, fosse sempre que houvesse uma sentença de extinção de punibilidade. A gente pode ter em TCO extinção de punibilidade por cumprimento da transação penal, extinta a punibilidade. Cumprimento da suspensão condicional do processo, suspensão é extinta a punibilidade. Morte do agente, julgamento ali, sei lá, evolui para ação penal, mas vamos continuar só em TCO. Morte do agente, prescrição, e por aí, decadência, por aí vai. Então, a orientação da Corregedoria é sempre que em TCO você tiver uma sentença que faça a extinção da punibilidade de forma definitiva do processo, você evolui para a ação penal correspondente. E por que isso? Porque TCO não é caso novo de conhecimento. Então, portanto, essa sentença não iria ser lida para efeitos de metas. Colegas magistrados questionaram isso, e os argumentos mais variados possíveis. E a gente, inclusive, já tem uma justificativa teórica a relação dessa atualização, dessa necessidade. Foi consultado o CNJ, e o CNJ disse, olha, não vai precisar, porque ano que vem todo o TCO vai ser considerado já caso novo do nascedouro. Não vai ser preciso fazer essa evolução. Só quem conversa com a corregedoria, com a gerência de estatísticas, o que vai ser feito, não sei se já emitiu esse ato, é manter a orientação da corregedoria, ou seja, fazer essa evolução para esse ano, e ano que vem
A partir do momento que saiu do glossário, a gente seguindo a determinação do CNJ, não iremos precisar fazer essa evolução. Mas para esse ano seria importante fazer, porque refletiria a produtividade da unidade, ou seja, naqueles casos em que eles resolvessem de forma definitiva uma causa. Por isso a necessidade de evoluir. Espero ter respondido aqui, viu? John David, não é? Inocêncio. Então, temos duas mãos aqui, respondi, levantadas, mas ninguém ainda ativou o áudio e perguntou. Então, se não perguntar, eu vou ter que continuar, tá certo? Jeane também levantou a mão. Pessoal, se não perguntar rápido, a gente tem que dar uma dinâmica aqui, viu? E o tempo é curto. Então, se for perguntar, olha, perguntem logo. Não? Então tá, então vamos chocar para frente, tá? Classes que não resolvem por sentença. Aqui eu acho que é um assunto dos mais importantes aqui. Vou até compartilhar aqui o slide. Classes que não se resolvem por sentença em movimento 14702. Isso é atual, isso é um tema muito, muito, muito atual, de ontem. Saiu o ofício circular também, fazendo essa orientação, mas é sempre bom a gente renovar o assunto para fortalecer a internalização do conteúdo, né? Não é novidade eu dizer para ninguém que há classes que não se resolvem por sentença. A gente perde as contas de classes que não se resolvem por sentença. Vou dizer algumas, tá? Auto de prisão em flagrante. Eu, eventualmente, já dei. O cara morreu, bom, sentença de extinção de punibilidade por morte. Foi preso, depois morreu ali antes da decisão. Pronto, eventualmente, ali você tem uma sentença. Mas a regra é não ter. Outras classes. Busca e apreensão criminal. Se não há sentença, defira o pedido de busca, não. Porque aquilo vai ser um acessório, geralmente, de um inquérito, você não vai resolver definitivamente uma causa. O que foi deliberado naquela busca e apreensão criminal pode ser revolvida na ação penal ou no próprio inquérito, você não resolve sentença. Tem classes, inclusive, para dizer lá, né? Determinação, não, acho que é concessão, vai lá e busca e apreensão criminal, e por aí vai. Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, tudo isso não se resolve. Em regra quase absoluta, não se resolve por sentença. E aí, o conflito. A maioria dessas classes que eu falei são casos novos de conhecimento. Você tem uma cognição, você tem que resolver, mas você não tem uma sentença. Para esses casos, você tem movimentos específicos e continue botando. Medida protetiva, deferimento de medida protetiva de urgência. Concessão, não concessão, revoga o movimento incorretamente. Só que, a par disso, o CNJ, através do glossário deste ano, criou uma nova forma de solução, que é através do movimento 14702, que é o incidente ou cautelar resolvido. Então, vou ver se eu resumo esse conteúdo para facilitar a absorção. Vamos se deparar com uma classe, geralmente cautelar, um incidente, que não se resolve por sentença, mas que você dê uma solução de decisão, movimento, a par dos outros, né, concessão de medida protetiva, seja lá o que for, exigirá, para efeito da meta, que lance o movimento 14702. E aí a gente tem um problema. Esse glossário foi desse ano, saiu inclusive com atraso, não deu tempo para adaptar, saiu um ofício circular da presidência, mas não deu tempo para adaptar. Então, muitos processos estão com movimentos de decisão, que não esse daí, 14702, porque é recente. Então, teve uma reunião do BI com o CNJ, constataram uma certa discrepância entre os dados informados no nosso painel e o do CNJ através do DataJury, mas tudo ao que aponta foi por conta da ausência desse movimento. A gente vai resolver. Ninguém precisa sair correndo, desarquivando o processo, não. A gente vai resolver. Mas, daqui para frente, atenção com relação a isso. Movimento 14702, incidente ou cautelar resolvido, serve para a classe em que há cognição, caso novos de conhecimento, você deu uma decisão e aquele processo não exige, em regra, a sentença. Mas, Anderlei, se eu dei uma sentença, pode acontecer. Transação, seja lá o que for. Aí você lança a sentença e a sentença vai ser lida. Sentença, como eu disse, tem prioridade na leitura. Então, lançou a sentença, vai ler perfeitamente essa questão do movimento. Não tem um caso de sentença, vocês lançam o movimento 14702. Respondendo aqui alguma outra pergunta de Alberto César Farias Doso. Temos uma ação de execução na qual consta a etiqueta meta 2. Inclusive, por esse motivo, recebemos o provimento por ocasião da correção aqui em Campina Grande. Alberto,
para ter uma ideia, como eu vou insistir naquela questão daquela frase, né, que é melhor prevenir que remediar. A gente tem um grupo de processos que nos está dando um trabalho além do normal para corrigir. Além do normal. Eu vou dizer qual é. É um processo em que o servidor ele fez uma evolução de classe para cumprimento de sentença em um processo que não é de conhecimento. Vou dar um exemplo. Uma execução de título extrajudicial. Foi distribuído ou foi evoluído, houve uma evolução, em vez de fazer a retificação, houve uma evolução para cumprimento de sentença. Nem era para ter feito nem retificação e nem era para ter feito evolução, perdão, e nem era para ser cumprimento de sentença, a execução de título extrajudicial. Mas ele fez essa evolução para cumprimento de sentença. Aí, imagine como é corrigir esse sistema. Cancelar não está por si só resolvendo. E a gente, na meta, a gente identificou esses processos, a gente fez a retificação para a classe correta, no caso que você está falando, execução, só que o sistema já leu aquela baixa, ele já leu aquela evolução de classe, e ele não está conseguindo desler, vamos dizer assim, aquilo. É uma questão que a gente vai resolver a nível de tech e BI, né? A gente vai fazer essa solução. Mas só para esclarecer que não é fácil. E é imprescindível que cada vez mais servidores, magistrados absorvam essas informações e evitem as inconsistências. Nossa intenção não é eternizar grupos de trabalho para corrigir processos. Nossa intenção é evitar e nem que seja necessário mais esses grupos de trabalho. O que a gente quer é tornar o meu trabalho obsoleto. Então, por isso, espero que tenha esclarecido. É um problema que a gente vai resolver. A DTEC passou por alguns problemas que é de conhecimento de todos com relação ao PJE, está com uma fila congestionada com relação a pedidos, mas esse a gente vai reforçar para que seja resolvido o mais breve possível, tá certo? Agora eu vou dar continuidade. Eu acredito que tenha ficado bem clara essa questão de classes que não se resolvem por sentença, não é isso? Então, em razão disso, eu vou dar prosseguimento aqui, tá? Incompetência do juiz remessa para órgão externo. Antes de tudo, eu vou relembrar a todos que a gente dispõe de um canal no YouTube, né? Vou até abrir aqui. Quem tiver mais rápido, me ajuda, tá? Mas se não tiver, eu vou abrir aqui nosso canal no YouTube, vou compartilhar, peço que, quando tiver um tempinho, são vídeos curtos, né? Ainda podem acelerar a questão da execução do vídeo, mas são vídeos curtos. Então, vejam, assistam, a gente tem várias informações das mais comuns do dia a dia de servidor e magistrado, tá certo? Então, vou compartilhar aqui, deixa eu ver, no chat para todos, tá? Eu acho que já receberam aqui o link do canal. Pois bem, nesse canal, a gente tem um vídeo específico para essa temática, que é a incompetência do juízo e remessa para o órgão externo. Eu vou dizer como é que andam fazendo, alguns já corrigiram, mas andavam fazendo, né, vamos dizer assim, e como deve ser feito. O juiz declarou que é incompetente. Agora, vejam que se a gente tem comunicação com aquela unidade, digamos, primeira vara de Sapé declarou incompetente em favor da segunda vara de Sapé, ou a segunda vara de Santa Rita. A gente tem como redistribuir esse processo para o sistema e o processo já cai lá na caixa da vara competente. Isso é simples de fazer. Agora, a grande questão é quando é uma unidade jurisdicional que não tem a comunicação, tipo Justiça Federal de Guarabira, João Pessoa, seja lá o que for, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, e por aí vai. Se essa incompetência ela implica na remessa dos autos a uma unidade que não tenha comunicação, ou seja, não esteja na jurisdição do Tribunal de Justiça da Paraíba, a gente não tem como fazer essa remessa automática via sistema. E, na prática, os servidores fazem geram um PDF, mandam por malota o PDF, vai lá e faz o arquivamento definitivo. E aí o grande problema, tá certo? Porque quando você arquiva definitivamente um processo sem sentença, o sistema vai ler processo baixado sem julgamento. E é o que acontece, e é o que deve continuar acontecendo. Por isso, eu vou lembrar que o PJL tem um fluxo para remessa por incompetência de processos a órgãos externos. Sei lá, redistribuição física. Quando o servidor faz a operação correta,
ele vai gerar, vai lá, remetido o processo para juízo ou para juízo competente. E depois desse movimento vai aparecer um movimento arquivado definitivamente. Esse arquivado definitivamente ele foi gerado automaticamente pelo sistema. Depois que o servidor faz essa redistribuição física e conclui, ele não vai mais precisar arquivar, porque o sistema arquiva já para ele. E este movimento, que é o correto, permite que seja lido, que o seu acervo, que era de meta 1 ou meta 1 e 2, ele saia, ele desaparece. Você tinha 11 processos, fez a redistribuição física, passa a ter 10 processos de meta. Então, é o jeito correto de fazer. Mas, Anderlei, eu já fiz errado. Como é que eu desarquivo? Bom, no vídeo a gente ensina, mas eu vou reforçar. Quando já houve uma baixa, o mais comum é o arquivamento, a unidade deverá fazer o desarquivamento deste processo. O cancelamento do arquivamento definitivo não é a mesma coisa, não é a mesma operação. Desarquivar uma coisa e cancelar o arquivamento é outra. Então, desarquiva, cancela o arquivamento e faz a operação correta. Aí o sistema lê. Aí vai dar tudo certo. Aí você já vai tirar um processo de pendente, tá certo? Se tiver pendente ali na média. Tudo isso a gente ensina no vídeo, tem lá, eu acho que é o mesmo título lá, incompetência declarada com remessa a órgão externo, é mais ou menos assim. Mas qualquer dúvida que sobrevier a isso, só falar que a gente tem o maior prazer de responder, tá certo? Pronto, então, esse tema eu vou confiar que tenha ficado claro. Se não tiver, tem um vídeo, também a gente pode tirar as dúvidas. E vou dar prosseguimento aqui ao tema, tá? Procedimentos de investigação criminal, inquérito policial, TCO, tem outros procedimentos também. E ação penal, questão da distribuição e o recebimento da denúncia. O que é que eu posso falar aqui para que fique muito claro a todos? Os procedimentos de investigação criminal, que é o caso de inquérito e TCO, eles não são considerados para o sistema caso novo de conhecimento. Não, é processo distribuído, mas não é caso novo de conhecimento. A questão acontece, a mágica acontece, quando há a modificação da classe, né? A evolução. Geralmente é quando o MP denuncia, faz a denúncia, o juiz recebe a denúncia e depois, na sequência, evolui a classe. Muitos problemas acontecem, muitos, e alguns até sérios, quando não faz a operação correta. Por exemplo, vou dizer na migração de processos, nos deparamos com unidade em que pegou todo o acervo de processo que tinha, todos os inquéritos, tudo, e simplesmente distribuiu lá, fez a migração, botou como ação penal de competência do júri. Pronto, todas. Vejam que a maioria dos processos, o júri demora, né? Não tinha nem denúncia. Não era para ter feito isso. E o sistema leu. Se agora é ação penal, então é caso de novo conhecimento, então é processo de meta. Só que não tem sentença, então está pendente na meta. Vejam que era um erro que impactava na questão da produtividade, na questão de cumprimento de metas, na repercussão de premiação, na repercussão de ranking do Tribunal de Justiça no CNJ. Vários problemas a gente tem. Como o contrário também acontece. O contrário também pode acontecer. O processo, ele nasceu com inquérito, já teve denúncia, já teve sentença, só que o servidor, a unidade, o magistrado não fez a evolução para a ação penal correspondente. Então, se não fez, você tem um processo sentenciado, mas que a sentença não vai ser lida para as metas. Por quê? Porque você deixou como inquérito policial que não é caso novo de conhecimento, é processo distribuído. Não seria processo de meta. Só que é um processo bom, porque está sentenciado. Iria ajudar no aumento do seu percentual. Só que como não fez a correção, então acabou impactando nisso. Então, para isso, viu, colegas, todos que estão me assistindo, a imprescindibilidade de fazer esse acompanhamento de evolução da classe de ação penal, né? Seja de inquérito, TCO, e, mais importante, no caso de recebimento da denúncia, fazer a operação, o movimento correto de recebimento da denúncia. Veja lá, recebimento, denúncia ou queixa, tem lá as opções de escolher, depois o complemento contra quem recebeu. Se o magistrado, isso é uma operação já do magistrado, se ele faz corretamente isso, a distribuição para efeito de meta é considerada a partir da data que recebeu a denúncia. Se ele não faz isso, a distribuição
ela vai retroagir, ela vai ser considerada como marco de distribuição daquele processo. Eu vou explicar em termos práticos, bem práticos. A gente tem um inquérito policial que apura um homicídio qualquer. Homicídio, quando você não acha, não tem flagrante, para achar a autoria demora, viu? Então, demora, e todo mundo deve saber disso, demora anos. Então, como é inquérito, não entra na meta 2, não entra na meta 1. É inquérito. Só que o problema é quando tem a denúncia e o juiz, 3 anos depois, recebe essa denúncia, mas não movimenta o recebimento da denúncia. Aí o sistema vai ler processo de 2017, que acabou de receber a denúncia, mas não movimentou o recebimento da denúncia, já pendente da meta 2. Se ele tivesse lançado o movimento de recebimento da denúncia, o sistema ia ler, pronto, hoje, 13 de outubro de 2022. Hoje aconteceu a distribuição para efeitos de meta da ação penal. Então, esse processo já não entra para a meta 2. Por quê? Como eu mostrei a vocês, são processos de 2018 ou 2019. Processos depois não entram na meta 2. Então, como eu recebi hoje a denúncia, esse processo está livre da meta. Você tem 2 anos ali, 2, 3 anos ali para julgar com calma. Por isso, eu destaco a vocês, recebimento da denúncia, ela, digamos assim, corrige essa data de distribuição das ações penais. Procedimentos de investigação não são classes novas, caso novo de conhecimento. A ação penal por isso a necessidade de evoluir a classe, de lançar corretamente o recebimento da denúncia. Tem mais questões aqui? Eu não sei porque está aparecendo sempre o vermelhinho, mas não estou vendo questões. Então, vou prosseguindo, tá certo? Se eu esqueci alguém, perdão, Silas, não é isso? Pode ser lançada mais de um movimento no mesmo ato, exemplo, recebimento de denúncia e em seguida lançar o indeferimento de pedido da parte. Olha, Silas, eu vejo que essa questão de movimento depois da premiação trouxe mais briga do que propriamente unidade. Né? Primeira reação de muitos servidores, até magistrados, é ver sabotagem quando pega um processo com mais de um movimento de gabinete. Primeira coisa, isso e vai aí as expressões mais pejorativas possíveis, né? Eu não concordo em nada com esse pensamento. Né? O certo é o sistema da prioridade, ou seja, só lê um movimento, perdão, não, prefere de premiação, né? Só lê o movimento aquele que tiver mais peso. Mas é normal que tenha necessidade de mais de movimento. Tenho 3 réus, recebi a denúncia contra 2 e não recebi contra 1. Tem que lançar tudo. Né? Tenho medida protetiva contra mais de um agressor. Tenho medida protetiva contra mais de uma vítima. Eu tenho diversidade de medidas protetivas. Você não tem como escolher ali de uma vez várias medidas. Você tem que tipificar cada uma. Né? E da mesma forma, esse caso que eu já li para vocês, que é a questão do movimento 14702. 14702 é para resolver meta, mas você tem que dizer para o sistema, se você, por exemplo, concedeu não medida protetiva, revogou medida protetiva, decretou não interceptação telefônica. Por quê? Porque todos esses dados depois podem ser extraídos para ter um controle. Eu quero saber a média de interceptação que o Estado da Paraíba está dando. Puxa ali para o movimento PJE. Então, se você lançar só um, vai ter ou prejuízo na meta ou vai ter prejuízo na informação. Outras hipóteses também, vamos imaginar. Concessão de medida liminar e deferimento da justiça gratuita. Doutor Ali talvez fale nesse assunto, que a gente aparece não como os tribunais que mais concedem justiça gratuita, por somente falha ou omissão no movimento de concessão da justiça gratuita. Então, se preocupe em lançar um movimento de concessão da liminar, mas não da justiça gratuita. E aí fica a gente com a informação incorreta de que está concedendo pouca, quando, na verdade, a gente é um dos que mais concede, se não mais. A gente chegou a ser o tribunal que mais concede justiça gratuita no Brasil. Não sei como estão esses dados hoje, porque eu não estou acompanhando. Então, a minha resposta, que não é, digamos assim, eu não sou corregedor, não é resposta de corregedoria, mas podem utilizar a minha manifestação como um argumento para justificar isso, mas eu opino que, em casos específicos, sim, usem mais de um movimento. Quando se impactar a questão de informação importante no processo, meta, ou seja lá o que for, e quando você tiver pluralidade de decisões ou de réus e por aí vai. Tá? Eu espero ter respondido a perguntas. E o Silas, então é esta a minha opinião com relação a isso. Tá? Pronto, se ficou claro esse assunto,
eu vou dar para você. Tem mais questão aqui? Como localizo esses processos que foram lançados, retificação de classe e não evolução de classe? Olha, isso é fácil. Isso, a gente extraiu esses dados da Aditec, a gente pediu para a Aditec, e a gente, na época, encontrou cerca de... Na época, viu? Daqui para lá deve ter surgido mais. Eu só não pedi, renovei o pedido para a Aditec, porque a Aditec está sobrecarregada. Mas a gente puxou esses dados pela Aditec, foram 5.200 no estado da Paraíba. Vejam, 5.200 processos a menos na meta. Seria um processo da meta, agora processos julgados. Então, vejam o prejuízo que isso nos traz. Então, a Aditec tem como extrair. Eu não recomendo que comecem a provocar a correção de processos antigos, o mais importante é daqui para frente, porque a Aditec vai fazer essa operação para o estado todo, uma operação relativamente simples para eles. Então, vamos focar em outras questões, né? Mas tem como puxar, tem como se observar, tem como corrigir, mas como são processos demais, vamos deixar a Aditec fazer, tá? Pronto, acredito que tenha ficado claro esses temas, eu vou dar prosseguimento, né? Ah, não, isso aqui já é doutor Alírio. Deixa eu fechar aqui, então. Pronto. Da minha parte, foi essa. Eu peço escusas, eu me prolonguei um pouquinho mais do que eu gostaria. Agora vai passar a palavra a meu amigo e colega da magistratura, doutor Alírio. Ele tem sido um grande nome na questão das coordenações de meta. É o homem das ideias, muitas ideias. A questão do esforço concentrado, a questão de atuação, digamos assim, global, para evitar justamente esforço do servidor. Tudo isso foi pensado por doutor Alírio, que tem sido uma grande ajuda na questão da coordenação de metas. Então, passo a palavra a ele. Caso o doutor Alírio queira, viu, doutor Alírio, queira que eu faça a interrupção para ler alguma questão relativa, eu posso fazer, mas se preferir deixar tudo ao final, a gente Não, deixa ao tranquilo. final, tá certo? Como? Não, tranquilo. A gente deixa por fim. Pronto. Então, com vocês, doutor Alírio Brito. A tela está compartilhada, né? E como foi dito, em termos de meta 1 e meta 2 do CNJ, o que nós temos observado basicamente consiste em erros de movimentação. Antes, quando o processo era físico, né, a movimentação do processo cabia ao cartório, ou seja, a gente despachava o processo, sentenciava ou decidia, entregava o processo para o cartório e lá eles davam a movimentação da sentença, da decisão e do despacho. Só que com a entrada em vigor, ou seja, com a utilização do processo judicial eletrônico, o PJE, essa situação foi modificada. A maior parte das movimentações que geram inconsistências são de responsabilidade do gabinete. Ou seja, há uma tabela única de movimentação na TPU, com vários tipos de movimentação. E a gente tem que ter em mente o seguinte: sempre utilizar a movimentação mais específica o possível. Em não existindo uma movimentação específica para aquele determinado ato processual, aí sim que nós utilizamos as movimentações genéricas, como, por exemplo, outras decisões, despacho de mero expediente. O que a gente tem observado de forma bastante corriqueira é que, por uma questão de comodidade, vamos colocar nesse nível, ao invés de se colocar uma movimentação correta, prefere-se utilizar essa movimentação genérica. E o porquê disso, né? Porque na movimentação genérica não se exige complementação. Se eu prolato uma decisão determinando a suspensão do processo, porque há um IRDR instaurado, ou há um recurso especial repetitivo, ou um recurso extraordinário repetitivo no Supremo, no STJ, no Tribunal de Justiça, e há uma determinação de suspensão daqueles processos que tratam aquela matéria, a movimentação correta
no caso específico, você vai escolher lá, ou suspensão, recurso extraordinário repetitivo, tema tal, ou IRDR, suspensão, IRDR, tema tal. Você vai abrindo subtópicos na movimentação. E o sistema, ele, para fins de comunicação, sistema CNJ, ele só reconhece movimentação, ele não reconhece o texto que é gerado. O texto é importante para a parte, assim, de grande importância, porque é a comunicação do judiciário com a parte. Vai datar uma sentença de procedência, improcedência, a concessão ou o indeferimento da concessão de um pedido liminar. Mas o sistema, ele não lê texto. O sistema, ele lê única e exclusivamente movimentação. Então, é o que a gente tem observado, erros no lançamento dessas movimentações que tem causado, assim, alguns problemas práticos, né? Esse ano, acho que já diminuiu bastante, porque no ano passado foi feita uma correção genérica, bem maior. Esse ano tem sido feita essa correção, mas como o doutor Anderlei disse, o nosso objetivo não é eternizar esse trabalho, porque enquanto sejam os magistrados, a assessoria e o cartório não buscar entender o porquê do problema, novas inconsistências serão geradas. Ano a ano, essas inconsistências vão gerar perda na produtividade das metas, ou seja, diminuindo a quantidade ou percentual de cumprimento da meta da unidade e, consequentemente, do tribunal. O que a gente tem feito e buscado com esse trabalho é prevenir ou sustar a ocorrência futura desses erros, né? Para que chegue um momento em que a gente não precise mais se preocupar, o tribunal não precise mais se preocupar com, com esses problemas gerados. Porque, assim, quer queira, quer não, a manutenção de uma coordenadoria de meta 1 e 2, ela custa valores, porque a gente hoje tem, acho que, 5 servidores trabalhando em regime de horas extras, e tem eu e o doutor Anderlei também recebendo, né, para participar dessa coordenadoria. E assim, o PJE já não é tão novo no nosso tribunal, né? Então, já devia ter sido internalizado por todos, diante de tamanho, como é que se diz? Repetição de erros e de informações que são dadas para preveni-los, de a gente chegar a um ponto de que isso não seja mais necessário, né? Aí, basicamente, no ano passado, o que a gente encontrou de erro de movimentação de processos foi muito grande por conta da migração dos processos para o PJE, porque não era identificada a sentença, e aí o sistema não lia a movimentação de sentença quando o momento da migração. Como eu acho que o procedimento de migração basicamente já foi finalizado no tribunal, acho que faltam muitos poucos processos, alguns que estão no Tribunal de Justiça em fase recursal. Então, acho que esse é um problema que vai ser superado, né? Principalmente no âmbito dos juizados, o que a gente tem visto é que as sentenças proferidas em audiência, quando elas são lançadas no termo de audiência, elas não têm sido lançadas. Porque eu acho que o juiz, ao movimentar a sentença, não movimenta a sentença utilizando-se do termo de audiência, do termo de audiência. E quando a gente lança o termo de audiência, não aparece a opção de movimentação. Aí o processo é devolvido para o cartório. O cartório tem que devolver novamente para o gabinete para ser dado um despacho ou uma sentença mencionando aquela sentença que foi prolatada. Ou então, ao invés de utilizar o termo de audiência, você cria o termo de audiência e depois troca para o documento termo
de audiência com sentença, que aí, nesse caso, vai ser gerado embaixo, quando você gravar, as movimentações. E aí você coloca é, é, acordo, sentença de procedência, improcedência, de acordo com o ato processual praticado. Outro problema que também tem sido bastante visível é essa questão da ausência de movimentação de suspensão de processos, seja IRDR, recursos repetitivos, decisões em agravo de instrumento. Como eu disse, a movimentação inicial para se identificar que aquele ato processual que foi prolatado pelo juízo se consiste num IRDR ou numa suspensão de um recurso especial repetitivo ou de um agravo de instrumento, há necessidade de uma movimentação específica pelo gabinete, ou seja, processo suspenso por conta do IRDR, tema 10, processo suspenso em razão de decisão do STJ em tema de recurso repetitivo, acho que 968, que acho que é Tusti Third. Então, o que acontece? Se não for lançada essa movimentação específica, o sistema não vai reconhecer que o processo está suspenso. Mas, como o doutor Anderley disse, além dessa movimentação que a gente dá no gabinete, o cartório vai ter que migrar esse processo para a pasta de suspensos, não para de arquivados, não para de arquivados provisoriamente. Se não for feita essa movimentação dupla, o processo vai constar na, na lista de processos pendentes em relação às metas. E nessa questão da premiação também vai impactar, porque até o ano passado era utilizada a ideia de taxa de congestionamento total. E na taxa de congestionamento total, ela leva em consideração os processos que estão suspensos ou arquivados provisoriamente. Nesse ano, eu acho que a ideia lá na resolução foi modificada para a taxa de congestionamento líquida, ou seja, ela exclui os processos suspensos e os arquivados provisoriamente. Por quê? A gente não pode movimentar esses processos. Se há uma decisão do STJ determinando a suspensão dos processos a nível nacional, como há casos que duram mais de 5 anos, como nessa matéria do TUST e TUST, a gente não tem como movimentar. Se a gente não tem como julgar, esse processo não, assim, ele não tem como se encontrar nessa ideia de pendência. Ele está pendente, mas está pendente por um fato que a gente não deu causa, que é uma determinação judicial. Então, essas movimentações têm que ser bastante específicas. Além dessa questão das metas, ela tem implicação também na questão estatística, né? Porque com o DataJude, o CNJ puxa esses dados automaticamente do sistema, não é mais o setor de estatística do tribunal que informa ao CNJ, e aí ele vai saber quantos processos sobre aquela determinada matéria estão suspensos ou pendentes de julgamento em determinado tribunal, né? Tem essa questão também da ação monitória, né? A ação monitória tem uma divergência se a constituição do título ela é feita por sentença ou por decisão, aí vai depender do entendimento de cada um. No caso de ela ser feita por decisão, só vai haver a baixa da meta, da meta 2 do CNJ, quando houver a evolução da classe processual para cumprimento de sentença. Porque, como a gente viu, há algumas espécies de, decisão, de processos que são baixados por decisão ou sentença. No caso específico da monitória, há essa divergência de âmbito doutrinário, se por sentença ou decisão, porque lá a lei mesmo fala, se não for impugnar apresentado em bases à monitória, o título é constituído de pleno direito, ou seja, a própria lei, ela cria essa situação. Outro ponto aqui que geralmente a gente encontra algum tipo de erro diz respeito
a questão do cancelamento da distribuição, né? Sim, a parte ajuizou uma determinada demanda, não foi recolhida, não foi recolhida as custas processuais, aí o juízo determina a intimação da parte para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais iniciais e ela não recolhe. No âmbito do PJE, assim, inicialmente, o cancelamento da distribuição ela é um ato judicial e não um ato administrativo. Se a gente for olhar a movimentação, existe uma movimentação de decisão, cancelamento de distribuição. Só que se o juízo tão somente colocar no âmbito dessa movimentação o cancelamento da decisão como decisão, quando for o momento daquele processo entrar na meta 1, até na meta 2 do CNJ, o sistema vai ler que aquele processo não teve uma sentença. Ou seja, o processo vai ficar arquivado em pendência de sentença, né? Aí isso já complementa um pouco o questionamento que foi feito em momento anterior. Há determinados atos ou determinados despachos ou decisões que eles encerram mais de um ato, mais de uma decisão ou mais de um despacho. É o caso do cancelamento. A gente tem orientado que se coloque dois movimentos nessas hipóteses, né? Uma extinção do processo por ausência de pressuposto processual, além da movimentação cancelamento da distribuição. Porque, nesse caso, aí o sistema vai conseguir extrair, quando for lido, essas duas informações. Aí se pergunta, não, mas com relação à questão da premiação. O painel da premiação, mesmo que se lance mais de uma movimentação, ele só vai atribuir um único peso a um único ato. E esse ato será qual? O ato que tiver maior valor. No ano passado, houve várias críticas nesses lançamentos conjuntos de movimentação, como o Dr. Anderley falou. No meu modo de ver, não há problema algum, desde que aquela movimentação que está sendo lançada, ela reflita a realidade. Como foi dito, o tribunal, nesse Justiça em Número desse ano, figura como um dos tribunais que tem os menores índices de justiça gratuita deferida, o que não é a realidade. Porque o tribunal, ele defere sim. O nosso tribunal, há uma concessão bastante elevada da gratuidade judiciária. Mas quando eu recebo a petição inicial e coloco outras decisões, ou há um pedido de tutela antecipada, eu defiro a tutela ou indefiro a tutela naquela decisão, mas não movimento a concessão da gratuidade judiciária, que está como despacho, gratuidade judiciária, não, em termos estatísticos, não tem como o CNJ extrair do DataJude em quais processos houve deferimento dessa gratuidade judiciária. Por isso que a gente sempre tem batido nessa tecla. Há, sim, casos em que necessário se faz a movimentação, sei lá, dupla, ou seja, a colocação de mais de um movimento. Também o doutor Derlei já falou aqui com essa questão dos problemas relativos à competência, né? Lá no link que foi postado no chat, há uma explicação de como alterar essa situação. Porque, assim, muito dos processos, hoje em dia, muito não, o processo é distribuído pelo advogado, né, hoje em dia. E aí cabe ao advogado escolher a classe processual, escolher a matéria. Isso vai ter diversas implicações, inclusive na questão de competência. Muitas vezes,
propositadamente, é colocada uma competência equivocada para se fugir de uma determinada unidade. Por exemplo, em algumas comarcas, a distribuição cível é distribuída entre 3 unidades, no caso. Só que 2 dessas unidades possuem competência de fazenda. Aí o que era comum os advogados fazerem? Querendo fugir dessa unidade que tem só competência civil acumulada com infância e juventude ou registro público, vamos dizer, por um exemplo, porque ela se encontra em atraso, no momento de distribuir um processo civil, relaciona aquele processo como de competência de fazenda pública. E aí o processo é distribuído para as varas de fazenda pública, excluindo uma da distribuição legal, né? Então, tem que se observar isso, porque também vai ter a questão da meta. Como o doutor Anderlei mostrou, se a gente entrar no painel da meta 2, você vai ver unidades que só têm competência para procedimento comum com processo distribuído com competência de juizado especial. E se entrar também no, no painel de um juizado especial, vai encontrar também procedimento comum tramitando no juizado especial. Então, tem que se observar isso para fazer a alteração. Essa alteração ela é um pouco chatinha, às vezes não se consegue, tem que se abrir chamada a nível de BITEC para realizá-la. Doutor Alírio, se me Hum, permitir, tem uma pergunta que foi vai lá, relevante. responda aí. Pode Não, responder. já é para você mesmo, que é a questão de quais os movimentos usar gabinete e cartório, ou seja, operações que ele quis dizer, né? Usar no, para repetitivo e consequente suspensão. Pergunta de Ronaldo Felipe da Silva. Né? Essa questão da suspensão acredito que seja por recurso repetitivo. Não, no recurso repetitivo, no gabinete, vai ter lá a opção suspensão, acho que suspensão, decisão judicial, aí vai ter lá recurso especial repetitivo, IRDR, recurso extraordinário repetitivo. Aí você vai clicando e ele vai abrindo subtópicos, aí vai haver qual o tema daquela decisão. Aí que está sendo discutido, tema 1, tema 100, tema 200, tema 900, e aí você vai escolher o tema de acordo com o que foi decidido. O processo, pronto, o processo saiu do gabinete com essa movimentação, chega no cartório. Chegado o processo no cartório, qual é a movimentação que o cartório vai dar? Vai lá, ter análise, o processo geralmente vai cair a avaliar determinações do magistrado. Chegou em avaliar determinações do magistrado, vai ter vários subtópicos lá. Vai ser o quê? Para intimar, se não tivesse sido intimado, se já houvesse sido intimado e o prazo já tiver decorrido e nenhuma das partes tenha agravado daquela decisão, o movimento vai ser lá, para colocar na pasta de processo suspenso. Tem uma movimentaçãozinha lá que o cartório dá, processo suspenso, e ele aí vai cair numa pasta de suspensão processual. Certo? É basicamente esse o procedimento que se é feito. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui o sistema, porque hoje o sistema está meio lento. Então, aqui um momento. Vamos ver aqui, que é uma decisão. Suspensão, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Pronto, suspensão e RDR aqui, suspensão tush-to-tush. Por força do tal, 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 suspendo o presente processo em razão da afetação por recurso especial repetitivo. Tema 986. Aí eu vou salvar. Ele vai me dar TPU aqui. Decisão. O que é comum é utilizar essa movimentação ou outras decisões, porque ela é mais simples e requer tão somente uma movimentação.
e outras decisões. Vou só aqui excluir. No caso, nós temos aqui, estamos tratando de específico. Vamos dizer que fosse um RDR de decisão do presidente do STJ, que ele admitiu. Então, a gente vai colocar, lançar a movimentação correta, que é uma suspensão ou sobrestamento em razão de recurso especial repetitivo. E aí, ó, ele vai pedir uma complementação. Qual é o número do IRDR? Vamos dizer que seja 1. Vai se colocar o número e depois vai se movimentar. Vai ser movimentado. Aí vamos dizer que eu despachei esse processo e o processo foi migrado para o cartório. Avaliar a determinação do magistrado. Vamos dizer que isso aqui fosse uma decisão de suspensão. Aí eu teria que jogar aqui, ó, o processo em pasta, processo suspenso. E aí o sistema vai ler que tem aquela decisão determinando a suspensão e que o processo encontra-se realmente suspenso. Então, há uma movimentação nesses casos específicos do cartório e outra do gabinete. Acho que, não sei se ficou claro. Assim, basicamente, quando a gente trata de metodologia de correção de inconsistências, acho que o doutor Anderley mais ou menos já tratou. A gente vai entrar lá no painel de metas, caso mais específico da meta 2, e vai observar os processos pendentes de julgamentos e processos baixados sem julgamento de meta, sem julgamento. Os processos pendentes de julgamento, geralmente, são aqueles processos que ainda estão em tramitação e encontram-se ativos em relação ao cumprimento das metas. Os processos baixados sem julgamento, geralmente são processos que foram arquivados, e deviam e devem estar arquivados, mas como não foi lançado um movimento de baixa, seja ele de sentença ou decisão em processos que não se requer sentença, que foi relatado pelo doutor Anderley, e, por tal razão, encontram-se como pendentes, né, da meta. Então, basicamente, a gente vai consultar esses processos, identificando a eventual ausência de movimento, seja de sentença, de suspensão, decisão com efeito de sentença, recebimento de denúncia, dentre outros, bem como a correção da classe e da competência, se de juizado ou não. Em seguida, a gente vai lançar os movimentos correspondentes, em geral, em despachos, que a gente, da coordenadoria, está fazendo dessa forma, faz um despacho informando que há sentença naquele processo no ID tal e a gente lança a movimentação de sentença. A incluir a correção da relação baixada ou indicar na relação que o processo se encontra em tramitação e conferir a eventual permanência, porque tem vezes que a gente faz essa correção, mas porque o processo foi arquivado e o arquivamento é dado como baixa, a movimentação posterior da sentença, ela não o retira da lista de metas. Aí vamos ver como é que a gente tem feito mais ou menos isso. Aqui, oitavo. Pegando só esse exemplo aqui, porque eu me lembro que eu assinei uns processos hoje. Então, qual é o trabalho que a gente tem feito, né, nessas unidades? É exatamente fazendo as correções
dessas movimentações. Esse processo aqui estava arquivado, foi processo que foi migrado, e não A houve a tela não está leitura. compartilhando, não, viu? Tá não? Ah, tá É não, o né? slide, é o slide Ah, que o está sendo slide, tá compartilhado. certo. Eu vou passar aqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Esse processo aqui foi um processo que foi migrado, e se a gente observar das decisões aqui, não ficou especificado a sentença. Então, esse processo estava lá na meta 2 no painel, como processo arquivado, mas sem sentença, ou seja, ele se encontra pendente nos termos da meta. Aí a gente que trabalha com a meta está analisando, né, de algumas unidades que têm uma maior quantidade, não será possível esgotar todas no estado, só são 5 servidores fazendo isso em regime de hora extra, e a gente dá esse despacho, considerando que a sentença não foi contabilizada para a meta 2, registre nesta data para fins estatísticos a movimentação da sentença de ida e tal. Em seguida, retorne o processo imediatamente ao arquivo. Faz um despacho dando uma movimentação de sentença. No caso específico, o processo foi julgado procedente em parte, o julgamento procedente em parte do pedido. É, nesse outro caso aqui, também a mesma situação. O processo foi arquivado, foi devidamente oficiado, dados os extratos, o bem da vida que foi perseguido, mas como a sentença não foi movimentada, o sistema não leu que naquele processo tinha sentença, e então o processo fica pendente. Então, novamente, considerando que a sentença não foi contabilizada para fins estatísticos, a movimentação da sentença de detalhe. Então, assim, o que a gente busca com esse trabalho da coordenadoria das metas 1 e 2 é orientar, né, tanto os magistrados como os servidores, o gabinete e o cartório, a observarem da forma mais detida possível a correção nessas movimentações. Porque, assim, se não for feito da forma correta, enquanto a gente consegue resolver 10, 15 erros, são criados mais 100 inconsistências. Porque o âmbito de atuação da coordenadoria, devido à quantidade de servidores e juízes que nela trabalham, é pequena em relação à quantidade de unidades, né? E assim, tão somente com a ajuda dos senhores e com essa observância é que vamos conseguir no futuro diminuir essas inconsistências a um número quase zero, que é o objetivo maior dessa orientação que está sendo feita ao longo desses 2 anos, que iniciou com o doutor Anderley, eu adentrei na coordenadoria um pouco depois. Sim, tem uma pergunta aqui, não se pode utilizar a tarefa aguardando julgamento de tema, é porque tem razão, Jeane, né? Porque essa movimentação aí é recente mesmo, eu tinha até esquecido dela. Antes não havia essa movimentação. E também tem que ter cuidado na própria tabela de movimentação, que ao longo do ano o CNJ vai colocando outras movimentações. Por exemplo, até acho que o final do ano passado, foi início desse ano, não havia a movimentação de, como é que eu poderia dizer, a movimentação de julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, procedente, improcedente, rejeição. E nesse ano ela foi colocada, porque ela vai passando por algumas transformações, ou seja, algumas modificações sucessivas, né? Então, o que eu digo é, sempre procurem a movimentação específica. Em não existindo, aí sim vocês podem utilizar as movimentações genéricas, né? Porque, assim, essa movimentação genérica ela é mais simples de se colocar, porque ela não tem uma complementação. Mas aí vai causar essa divergência, tanto de dados
do cumprimento das metas, como também na própria estatística que é retirada dos processos, né? Porque uma coisa é a decisão que a gente faz, que ela é direcionada à parte. Essa daí, assim, quer você coloque uma sentença como despacho, uma sentença como decisão, uma sentença como, sei lá, como qualquer outro ato processual, a parte vai entender que ali tem uma sentença, que aquele ato vai ser recorrível, mas para fins de sistema ele não vai reconhecer. Então tem que haver essa sincronia entre o que está ali colocado no texto processual e aquilo que está colocado na movimentação processual. Eu acho que já são 12h38. Teria só agradecer a presença dos senhores, das senhoras. Qualquer dúvida, né, é só entrar em contato com a coordenadoria. Agora é aquela questão que o doutor Derlei disse, que só tem dúvida se você tiver lido a parametrização. Muitas vezes não adianta vir dizer que está errado, que não está errado, se você não entende a parametrização, porque causa perda de tempo para a gente e para vocês. Não adianta ficar discutindo, não, mas eu dei 100 sentenças e só está contando 70. Ora, nem toda sentença prolatada num processo judicial é considerada para fins de meta. Ou seja, muitas vezes a gente perde um tempo grande com questão de discussão nesse nível, porque quem vem trazer o problema não entende qual o parâmetro que é utilizado. E isso se dá porque não tem conhecimento dos informativos do CNJ que regulamenta a matéria. Então, seria bom que, para fim de entendimento, vocês também dessem uma olhada. Ela vai dizer, não é nosso papel, mas, infelizmente, a partir do momento em que foi adotado o processo judicial eletrônico e essas normatizações pelo CNJ, passou a cobrar do gestor da unidade e dos servidores também o seu entendimento sobre eles, sob pena de, não fazendo, incorrer em erros, a unidade não vai cumprir metas, muitas vezes a corregedoria abre procedimento administrativo contra aquela unidade para explicar o porquê do não cumprimento da meta, e sim, tem consequências práticas, né? Essa questão de não se observar a regulamentação. Passar a palavra para o doutor Derlei, se ele tiver mais algo a falar. Está desligado o som, Derlei. Obrigado, Vitória. Só se tem alguém com algum questionamento final para a gente dar encerramento ao evento, se alguém tem mais alguma dúvida. Eu peço agora, caso queira, pode ativar o áudio e fazer a pergunta por áudio mesmo. Não? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu só tenho a agradecer, né? A participação, o evento, mais uma vez, isso é importante. Olha, eu me identifico muito todos nós como colegas em busca de um propósito comum. Eu costumo muito lembrar que na gestão da desembargadora Fátima, a gente teve um evento que reuniu servidores, magistrados e questionava o que é que a gente queria para o Poder Judiciário. E me impressionou como todo mundo queria para o Tribunal de Justiça, a imensa maioria, não foi, teve um ou dois que pediu salário. Queria era reconhecimento, queria o tribunal à frente, queria valorização. E a gente consegue isso, obviamente, com a valorização remuneratória, mas também com o reconhecimento da qualidade do nosso serviço. E a gente só consegue isso com isso, capacitação, treinamento, dúvida, como o doutor Alírio falou, tem o glossário de conhecimento público. Infelizmente, é de um conteúdo obrigatório, todo mundo tem que se ater a essas questões, mas a gente está, enquanto Deus permite, aí para isso também, para colaborar. Então, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato. Temos o canal do YouTube, vamos atualizar alguns vídeos, mas o que precisar, estamos à disposição, tanto dos colegas como da escola. Colegas, eu me refiro aos servidores e magistrados, todo mundo aqui está no mesmo barco, viu? Se o Tribunal de Justiça vai para, digamos assim, para o final no ranking do CNJ, vai todo mundo junto. Se o Tribunal de Justiça subir, se Deus permitir, para o selo diamante, vai todo mundo junto. Então, todo mundo é colega, tá? Só tenho a agradecer
Eu, mais uma vez, a oportunidade, estamos aí à disposição, tá certo? A escola Daiane ou Alisson, tem mais alguma coisa? Se quiser, pode ficar à vontade para encerrar, tá bom? Não, pode concluir. Então, senhores, eu declaro encerrado. Um bom final de semana a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até mais.